Olá, pessoal! A gente está aqui junto mais uma vez e agora para falar de um autor que eu amo de paixão, é Luís de Camões, certo? A gente vai fazer uma introduçãozinha pequenininha ao classicismo. Eu estou deixando alguns materiais, algumas atividades para vocês começarem a fazer, sentirem um gostinho. A gente vai aprofundar mais um pouco, certo? Na próxima aula. E, infelizmente, diante do contexto de ensino médio, a gente vai passar muito mais rápido do que eu gostaria em relação a Camões, certo? Eu acho que eu estava aqui pensando em casa, era capaz de eu passar o resto da minha vida estudando Camões, porque tem muita coisa muito legal para a gente aprender. Em primeiro lugar, né? A gente vai falar que o classicismo na literatura é simplesmente o nome dado à manifestação literária, artístico-literária, eu gosto sempre de frisar isso aí, a fase de ouro da história da humanidade, enquanto a gente fala de arte, enquanto a gente fala de conhecimento, que foi o Renascimento, com toda a importância que houve do Renascimento, das revoluções do pensamento como um todo, para todo o contexto europeu, e considerando que o Renascimento é já uma explosão do humanismo pós-período medieval. E quando a gente fala em humanismo, quando a gente vai falar em antropocentrismo no classicismo, a gente vai falar exatamente de épocas áureas da história da humanidade. Como o próprio nome já diz, né? E é um nome que ficou dentro do imaginário popular, classicismo, né? O que é clássico? A gente está muito acostumado a ouvir no popular, essa música é clássica, esse é um livro clássico, essa é uma arte clássica. Então, o conceito de clássico, ele muitas vezes ele já se diluiu na nossa população, entre a nossa cultura brasileira aqui, como um conceito daquilo que é valoroso, daquilo que é super importante. Então, quando a gente fala da era clássica, da antiguidade clássica, a gente vai falar da Grécia Antiga. E são exatamente esses os modelos que a gente vai ter como parâmetros para a literatura, para a arte em geral, na época do Renascimento. Então, chega de Idade das Trevas, chega de 2000 anos de escuridão, vamos brincar assim, tá? Porque a Idade Média é um período também muito rico, que tem muita evolução também, certo? Mas o domínio da igreja, o domínio religioso, termina por ofuscar muito da produção cultural e da produção científica também, certo? Durante o período medieval. Então parece uma forma muito reducionista falar de Idade Média, considerando a Idade das Trevas e associando a uma metáfora ou alegoria de que nada foi produzido naquele período. Isso é falso, isso não é verdadeiro. A arte medieva, por sinal, é uma arte belíssima, embora esteja impregnada o tempo inteiro dos valores teocêntricos e dos parâmetros religiosos, né? Mas, voltando aqui para o classicismo, e é importante a gente ir e vir o tempo inteiro, como eu falo para vocês, porque entender o movimento é entender que ele está acrescentando e rompendo com o movimento passado sempre. A gente vai entender que o classicismo é o renascimento na literatura. Então, o que a gente vai encontrar no texto literário? A gente para pensar aqui. Se é o renascimento na literatura, eu já sei que eu vou ter uma visão muito mais antropocêntrica do que teocêntrica. Em segundo lugar, modelos clássicos. E os modelos clássicos aqui eu estou me referindo à cultura greco-latina, sim, certo? Greco-romana. E a gente vai pensar a Grécia Antiga, a gente vai pensar em modelo de filosofia, a gente vai pensar em um modelo de democracia, em um modelo de cidades-estado fortes, desculpem, de cidades que são parâmetros até hoje de civilização para a nossa sociedade ocidental como um todo. Então, é muito bacana a gente pensar nessa era clássica como uma era que, para Portugal, o país que aqui, quando a gente fala de arte, a gente não vai pensar em muita perversidade, não. Depois a gente analisa em outros momentos, como a gente faz nos textos mais contemporâneos e que são incríveis também, né? Uma leitura crítica, uma leitura da necessidade do lugar de fala. Mas quando a gente para pensar no berço da literatura portuguesa e no nosso berço enquanto falantes da língua portuguesa também, e aí a gente vai pensar no espelhamento o tempo inteiro da literatura brasileira com a literatura portuguesa e de todas as influências que nós sofremos da cultura europeia, a gente pode falar que a gente começa o classicismo na época áurea de Portugal. E uma coisa que eu gosto muito de falar em sala de aula sempre é que essa época áurea significou exatamente, certo, que Portugal era uma grande potência
nesse século XVI, digamos assim, certo? Em 1492, a gente teve Colombo descobrindo a América e provando, né, que a Terra era redonda, digamos assim. Eu fico brincando, né, porque tem toda uma cultura de memes e toda uma cultura de debates na internet hoje sobre a Terra ser plana ou a Terra ser redonda, mas enfim, em 1492 lá já estavam os navegadores provando que a Terra era redonda sim. Enfim, né? A gente tem a escola de Sagres lá no sulzinho de Portugal, certo? Bem no finzinho, pertinho do Estreito de Gibraltar, na África. A gente vai ter a escola de Sagres num lugar belíssimo de Portugal, muito próximo da cultura africana e da cultura árabe. Então a gente precisa pensar aí que o desenvolvimento na Península Ibérica de toda a cultura árabe foi bastante forte durante, inclusive, séculos anteriores. Os árabes dominaram a Península Ibérica por mais de 1000 anos e é incrível todo o legado dessa cultura lá. E a gente pode pensar que as navegações se desenvolveram tanto em Portugal e na Península Ibérica como um todo, exatamente pela influência árabe. A gente sabe, né, por exemplo, a grande tecnologia, o astrolábio, a grande tecnologia da bússola, que são utilizadas até hoje. Embora o GPS substitua todos eles, na hora H lá no meio do mar, certo? Na hora H em que falha a tecnologia, em que a gente não tem a pilha ou que a gente não tem a energia, uma bússola resolve o nosso problema sobre norte-sul, leste-oeste, sobre orientação. Então a gente pode parar para pensar que essas tecnologias são tecnologias que ganharam uma força muito grande, uma força gigantesca, e Portugal era um país de ponta, certo? Era um país que era uma grande potência nas grandes navegações. E a gente precisa pensar esse avanço náutico como um avanço de comércio e a gente precisa lembrar, certo, desse fortalecimento da burguesia que já vem acontecendo desde um tempinho anterior, né? A gente vai vendo o humanismo se desenvolvendo e fortalecendo e mostrando e revelando esse fortalecimento da burguesia como um todo. E a gente pode parar também para pensar e para refletir sobre a força motriz do dinheiro nessa época aí, a força do comércio, a força das grandes navegações, a força de você viajar, de você enfrentar tempestades, enfrentar a possibilidade mitológica de monstros marinhos ou de a terra ser chata, ser plana e de repente no final da linha do horizonte haver um grande abismo onde os navios caíam e as pessoas todas morriam para sempre, né? Então, a gente tem um ato heróico, um feito heróico, se aventurar pelo mar, por um mar desconhecido, por uma terra desconhecida também, certo? Em busca de riquezas, especiarias, tinturas e etc, né? Muitas coisas mais. E para falar dessa era clássica, uma pequena introdução aqui mesmo, só para a gente ter um gostinho do que foi esse classicismo, a gente precisa pensar, certo? Em Luís de Camões. Foi, na verdade, a introdução da poesia, certo? De Francisco de Sá, que marcou a época e o estilo clássico em Portugal. Mas o grande nome mesmo vai ser Luís de Camões. Não posso deixar de lembrar vocês aqui que a literatura em si ela começa de verdade nessa época, exatamente porque a gente começa a ter a prensa, certo? A imprensa de Gutenberg, que foi inventada em 1440. Então, se a gente para pensar que Camões viveu em 1500, certo? Ele estava numa época super produtiva, certo? Da sua poesia. E a gente vai parar para pensar o seguinte, ora, nessa época a gente já podia reproduzir os livros, e isso era muito bacana, e isso deu uma força gigantesca à arte e à cultura literária, certo? Em todo esse contexto aí. Eu recomendei para vocês o filme 1492, A Descoberta do Paraíso, é um filme incrível, certo? É um filme já um pouquinho antigo, mas é antigo do meu tempo, não é tão antigo assim, em que vocês podem ter uma noção do que foi essa viagem de Colombo. Eu acho bacana a gente ter várias versões diferentes e várias análises diferentes. Recomendei também Caramuru, certo? Que é uma produção brasileira incrível, super bacana, super divertida e que vai dando a gente uma noção do que foi aquela época, do que foi aquele tempo, porque é muito distante a gente estudar esse passado todo e às vezes nos parece algo fictício no final das contas, né? Eu posso dizer a vocês que o ensino médio me legou, me deu de herança uma paixão incrível pelo conhecimento, porque eu tive a oportunidade de viajar e a cada viagem que eu faço,
uma viagem de reencontro com os meus estudos. E assim, isso me fascina completamente, sabe? Chegar em Portugal e encontrar castelos medievais, encontrar armaduras de cavaleiros, encontrar o túmulo de Luís de Camões, meu Deus, sabe? Tirar uma foto ali no Museu dos Jerônimos, na Baixada de Lisboa, bem na beira do Rio Tejo e pertinho do Oceano Atlântico, o que nos une, né? Se a gente pensa Brasil e Portugal unidos pelo Oceano Atlântico aí. Posso dizer a vocês que é uma viagem incrível, posso dizer a vocês que estudar o classicismo é muito gostoso, certo? E é uma pena que a gente tenha que passar mais rápido do que deveríamos, certo? Por toda essa cultura, por todo esse conhecimento. Por hoje é só, certo? Aproveitem a sequência de vídeos e de links e textos que eu coloquei para vocês e vamos, que a gente vai enveredar por um caminho bem bacana aí com os Lusíadas e com toda a poesia lírica de Camões. Um beijo. Tchau, tchau.